Hoje eu vou te explicar como funcionam as eleições dos Estados Unidos e por que nem sempre o candidato com mais votos ganha. Olá, seja bem-vindo ao vídeo dessa sexta-feira aqui do Nick Internacional. Meu nome é Bernardo Nicolau e serei o seu anfitrião. Depois de alguns pedidos nos comentários, eu resolvi falar sobre como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos e também falar um pouquinho para vocês como está o cenário eleitoral dos Estados Unidos hoje. Nas eleições que vão acontecer lá em novembro, no canto dos republicanos nós temos Donald Trump, no canto dos democratas, Joe Biden. Antes de a gente partir para a explicação em si, eu queria saber de você. Se essa eleição fosse aqui no Brasil, você votaria em qual dos dois? Trump ou Biden? Republicanos ou democratas? Fala pra gente lá nos comentários. E claro, galera, não custa lembrar, se você gostar desse vídeo, então, por favor, deixe seu like. Isso faz o YouTube valorizar mais o conteúdo e mostrar para mais pessoas. E não deixe de se inscrever no canal para continuar se informando mais sobre os grandes eventos do Brasil e do mundo. Um vídeo de cada vez. Vamos lá? Vamos começar explicando como funcionam as eleições nos Estados Unidos. Eleições nos Estados Unidos têm duas etapas. Na primeira etapa, as pessoas escolhem quem será o candidato do partido a concorrer. Na segunda etapa, aí sim, é escolhido quem será o presidente. Mas não é exatamente como no Brasil. No Brasil, a gente vota diretamente no candidato que a gente quer ver na presidência. Já nos Estados Unidos, quem decide quem será o presidente é o que nós chamamos de colégio eleitoral. Chama-se colégio só por causa do latim collegium, que seria justamente uma reunião de pessoas, um agrupamento de pessoas com um propósito comum. Quando a população de algum estado dos Estados Unidos vota em um candidato, o que eles estão decidindo é para quem irão os representantes que esse estado tem no colégio eleitoral. O candidato que ficar com a maioria dos votos em um determinado estado consegue todos os representantes daquele estado. O colégio eleitoral, por sua vez, ele tem 538 representantes. Então, para ser eleito presidente, você precisa da maioria, que é de 270 representantes. Agora, o número de representantes que cada estado tem não é igual. O número de representantes de cada estado é determinado pela população de cada estado. Estados maiores, mais populosos, como por exemplo a Califórnia, têm até 55 representantes. Os estados pequenitos, que nós temos lá nos Estados Unidos, eles têm o mínimo de 3 representantes. E os outros estados eles vão se encaixando aí em números intermediários. E é por essa lógica de representantes que são determinados pelo quão populoso é o estado que você pode se tornar presidente sem ter a maioria dos votos. Isso aconteceu inclusive nas eleições de 2016. Hillary Clinton tinha 3 milhões de votos a mais que Donald Trump. Mas Donald Trump tinha mais representantes porque ganhou em estados maiores do que Hillary Clinton. Se você leva muitas pessoas para as urnas para votarem, mas todas essas pessoas são de estados pequenitos, você vai conseguir poucos representantes. E aí, infelizmente, campeão do povo, perdedor da eleição. E como estão as eleições nos Estados Unidos hoje? Donald Trump disputa a sua reeleição contra Joe Biden, que foi o vice-presidente de Barack Obama. Biden está à frente das pesquisas eleitorais dos Estados Unidos já há alguns meses, mas Trump tem conseguido melhorar os seus resultados e correr um pouco atrás desse descompasso com o candidato democrata. Trump tem subido nas pesquisas nos últimos meses, depois que ele começou a adotar uma postura mais firme contra o Covid-19. Mas isso ainda não foi o bastante nem para superar, nem mesmo para alcançar Biden, embora os números tenham melhorado o bastante para jogar aí uma nuvem em cima do possível resultado dessa eleição. E a gente tem uma eleição um pouco curiosa. Enquanto Trump é questionado por seus pronunciamentos vazios e muitas vezes cheios de notícias falsas e dados que ninguém consegue verificar, Biden é questionado porque não consegue nem mesmo terminar um discurso. Algumas pessoas chegaram a cogitar, inclusive, que Joe Biden, o candidato democrata, estaria apresentando sintomas de demência. O candidato, claro, negou, mas também falou: por que diabos eu faria o teste para demência? Olha, com relação a ter dificuldade de falar em público, não que o Trump seja muito melhor também, né? Porque o Trump vai e chega numa conclusão maluca que ninguém conseguiria imaginar. O Biden, por outro lado, vai e continua indo e ninguém sabe onde ele vai chegar. E
e no geral ele nem chega. Na eleição que nós temos, ambos os candidatos já se acusaram de terem demência. Essa não é, com certeza, uma eleição entre os melhores que os Estados Unidos têm a oferecer, mas é a eleição que a gente tem aí pela frente. E falando na eleição hoje, tem algumas polêmicas que estão em discussão. O presidente Trump chegou a mencionar um possível adiamento da eleição que poderia ser aprovado pelo Congresso caso as condições do coronavírus nos Estados Unidos piorem ou se mantenham, já que já são bem ruins, até a data da eleição. Uma outra questão que tem sido discutida, por exemplo, é a possibilidade de alguns estados, principalmente estados republicanos têm discutido isso, a possibilidade de barrar presidiários de votarem nas eleições. E isso poderia afetar os resultados da eleição, porque os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. E boa parte dessa população carcerária é composta por grupos marginalizados que tradicionalmente votam pelos democratas. Fora isso, o presidente Trump também questionou a confiabilidade de se fazer votos por correio nessas eleições e disse querer algumas restrições a esse tipo de voto. Os democratas rebateram esse questionamento, falando que os votos por correio já são feitos nos Estados Unidos há quase 100 anos. Mas, claro, considerando a situação de pandemia, a proporção disso seria completamente diferente. O vídeo de hoje foi só para te explicar como funciona o sistema eleitoral dos Estados Unidos e para te atualizar sobre algumas das discussões que têm sido travadas lá hoje. Mais próximas eleições, eu vou fazer um vídeo explicando quais as implicações para o Brasil de uma reeleição de Trump ou de uma eleição de Joe Biden. Fique ligado. Esse foi o vídeo dessa sexta-feira aqui no Nick Internacional. Espero que tenha gostado. Se gostou desse vídeo, então, por favor, deixe o seu like. Isso faz o YouTube valorizar mais o conteúdo, mostrar para mais pessoas e se inscreva no canal para continuar se informando mais sobre grandes temas do Brasil e do mundo e por que você deveria estar prestando atenção neles. Obrigado.